meu amigo vascaíno, para você que achou que o Pedrinho pegou leve ontem na coletiva, essa coletiva do Pedrinho teve vários desdobramentos. Situação não caiu bem junto a 777 Partners e o movimento de oposição também, através aí do seu líder, simplesmente veio a público para poder falar hoje. Então, desdobramentos aí com relação a essa situação da entrevista do Pedrinho, que caiu como bomba aí nos bastidores do Vasco da Gama. Fato é que ninguém achava que o Pedrinho fosse exceder e fosse falar ontem. Ah, mas que o Pedrinho foi calmo. Existem formas e formas de dar recado. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. Vamos falar também sobre a busca do Vasco da Gama para contratar o diretor executivo. Uma semana já sem diretor executivo. E vamos falar também sobre a situação envolvendo reforços. Todos os clubes já estão contratando. O Vasco aí devagar, quase parando. O Vasco que treina agora na parte da manhã no CT Moacir Barbosa. E o Vasco da Gama terá aí um jogo treino no próximo sábado. Então peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para as notícias. Bem, meus amigos, o seguinte, o Vasco está treinando em período integral, certo? O Vasco treina na parte da manhã, depois tem um descanso de 4 horas, depois na parte da tarde vai novamente a campo e o Vasco segue a sua preparação tática, técnica e física para a estreia do jogo, ou melhor, para a estreia do Campeonato Brasileiro no dia 14 contra a equipe do Grêmio. O Vasco faz um jogo treino contra o Volta Redonda. Na minha opinião, uma vergonha esse jogo não ser transmitido para a Vasco TV. Ah, mas que vai entregar para o Grêmio. Vai entregar jogo contra o Volta Redonda? Desculpa. Então, hoje, o torcedor do Vasco tem que ficar esperando até o dia 14 para ver o Vasco da Gama jogar. Uma vergonha. Pelo menos o jogo treino, eles poderiam colocar aí. E outra coisa, ser aberto para o público. O pessoal tem medo da torcida do Vasco. Bom, mas diante dessa situação, o Vasco, fora de campo, segue a sua busca ali por um diretor de futebol. Situação em aberta, por enquanto, o Lúcio Barbosa, CEO da SAF, acumula aí a situação da cadeira, né, de executivo de futebol, sendo assim um processo de contratação parado. A gente tem novidades aí sobre a situação do Rui Costa, certo? O São Paulo, o presidente Júlio Casares, né, disse que desconhece, não chegou nada com relação ao Vasco. Um excelente profissional, mas que trabalha nos mesmos moldes que trabalha o Alexandre Matos. Cara que é muito agressivo, cara que trouxe aí, por exemplo, o Lucas Moura, trouxe aí o Rames Rodrigues, é um cara que gosta de trabalhar com autonomia, como ele trabalhou na Chape, no Atlético, né, no próprio Grêmio, né, e agora no São Paulo. Então segue indefinida essa situação. Bom, falando aqui sobre a situação envolvendo reforço, o pessoal me cobrando muito. Pô, Laureano, você não vai falar? Amigo, não tem nem diretor de futebol. Quem é que vai contratar? Por enquanto, paralisado. Situação de contratação, reforços e até mesmo Barca, porque não tem diretor de futebol. Tá desse jeito o Vasco hoje. Bem, meus amigos, situação aí envolvendo a entrevista ontem do Pedro. Caiu como uma bomba. Mas antes da gente falar essa coisa, o seu Jorge Salgado e o Osório, eles tinham que ser convidados a explicar o que eles fizeram com o Vasco da Gama. Porque eles deram
o Vasco da Gama para 777 Partners e você não ter nem a possibilidade de falar, de você engessar, de você perder a sua autonomia, esses caras tinham que vir falar. Até porque ontem foi encontrado um gato, viu, Jorge Salgado? Dentro aí de uma das sedes do Vasco da Gama, um gato de água, e o senhor tinha que vir a público para poder explicar o que aconteceu, que foi na tua gestão. Mas diante dessa situação, né, me pegou de surpresa foi o fato do Pedrinho ter ido além. Ah, Laureano, mas que ele não gritou. Ah, Laureano, mas que o Pedrinho não bateu na mesa, mas ele soube dar o recado dele. Ele falou: olha, não concordo, deixou muito claro, não concordo com a forma esportiva de como esse contrato foi feito. Não concordo. E ele falou: eu vou mudar. Então, para todo bom entendedor, um pingo no i basta. E há um movimento aí de oposição e de situação para que a gente tenha a abertura desse contrato. Essa situação, na 777 Partners, caiu muito mal. Por quê? Entrevista de Pedrinho não caiu bem na 777, que se sente pressionada, tá? Hoje não existe mais ambiente para 777 Partners dentro do Vasco. Ninguém quer mais a 777 Partners dentro do Vasco, tá? Só quem está recebendo dinheiro em troca ou quem é burro, porque o Vasco da Gama está sendo totalmente lesado. Ah, Laureano, se tirar a 777 Partners, vai colocar quem? Meu irmão, não me interessa. Essa empresa não pode ficar no Vasco porque ela está trabalhando com recursos que são gerados pela SAF e não de recursos que ela traz para o Vasco da Gama, que são coisas diferentes. Então, tá aqui, o ambiente é horrível, a entrevista do Pedrinho, tá, caiu como uma bomba lá. Eles não gostaram do que o Pedrinho falou. E o Pedrinho ainda falou mais do que poderia falar. E o que o Pedrinho está puto, o Pedrinho está puto com duas coisas. Por quê? Ele queria marcar uma entrevista, uma reunião para encontrar com o seu Josh e com o Steve Pacho. Eles tiveram de ficar aqui no Rio de Janeiro e não vieram. Eles estão dando prioridade para essa situação do Everton lá na Premier League. Eles não vieram. Deram 3 datas para o Pedrinho ir para lá, certo? Aí depois não puderam encontrar com o Pedrinho. O Pedrinho não gostou dessa situação. E outra situação é que o Pedrinho já viu o contrato, pegou várias irregularidades, principalmente na situação de promessa de resultado esportivo, e o Pedrinho não está gostando dessa situação. Isso também caiu como uma bomba dentro aí da oposição, porque o Levenciano também hoje veio a público para poder falar. E para quem duvida aí que o contrato vai ser aberto, tá? Vai ser aberto, ou pelo menos haverá uma batalha jurídica nos próximos meses. Levenciano afirma que todos os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama podem ter acesso ao contrato, certo? O Levenciano disse ali que é uma coisa lamentável, tem que ter transparência com relação àquilo que foi feito com o futebol vascaíno, certo? Então, é dessa forma. Ambiente aí pegando fogo no Vasco da Gama. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, porque o ambiente da 777 no Vasco é muito, muito ruim, certo? Agradeço pela sua atenção. Deixe nos comentários o seu pensamento com relação a isso. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!